Olá, oitavo ano, mais uma semana que nós estamos aqui nas aulas de produção textual, certo? Então vamos aí dar continuidade ao nosso estudo, certo? Espero que estejam todos bem aí em casa. Então vamos lá estudar mais um pouquinho a nossa disciplina de produção textual, certo? Então na aula passada eu havia deixado para vocês como atividade de casa algumas atividades que iam ser feitas no nosso material. Certo? Então vamos lá fazer a correção desse material todo, ok? Então vamos aqui. Gente, a nossa primeira atividade que eu havia deixado estava na página 15, certo? Que nós íamos fazer aqui a leitura desse texto, né? Que no caso aqui ele fala de pouca leitura e ele vem dizer o quê? Né? Que o número de leitores no país cresceu, aponta uma pesquisa feita pelo IBOP a pedido do Instituto Pro Livro. Em 2011, né, metade da população brasileira havia se declarado leitor, isto é, havia lido pelo menos um livro, né, inteiro ou em parte, nos últimos 3 meses. E em 2005, o percentual subiu para 56%. O resultado geral da enquete, porém, continua alarmante, evidenciando um país que ainda lê muito pouco. Então, nesse nosso texto aqui, nós vamos ter justamente o quê? Esse questionamento, né, que foi pedido justamente, está publicado no jornal O Estado de São Paulo, que ele vem falar justamente nessa questão de que o brasileiro, certo, ele está lendo pouco, ok? Então, nós vamos ter este posicionamento, né, dentro desse texto, com referente à pouca leitura que o brasileiro vai fazer. Certo? Então, aqui nos demais parágrafos, eles vêm aclarando, né, justamente isso, as porcentagens, mostrando que realmente isso vem a ocasionar, certo? Então, vamos lá para as nossas questões, certo? Então, com base no nosso texto, nós vamos ter o seguinte, certo? Primeira questão, qual fato, né, foi divulgado no editorial? Como nós estávamos estudando o editorial e nós vimos que o editorial é o posicionamento geral de um grupo. No caso, nós vimos um editorial pode ser de uma revista, de um jornal, ok? Então, qual é o fato divulgado no editorial? Então, o editorial, como resposta, divulga o resultado de uma pesquisa sobre o hábito de leitura do leitor. Certo? Então, este é o fato principal, o resultado de uma pesquisa sobre o hábito de leitura do brasileiro. Segunda questão, qual a opinião do jornal sobre o fato divulgado? Né? Então, qual o posicionamento do jornal? Segundo o jornal, certo? Como nós vimos lá, o Estado de São Paulo, os resultados ainda são alarmantes e mostram uma sociedade que pouco valoriza a leitura, porque nós vimos desde o início do texto que a quantidade, né, aí de leitores não era grande aqui no país, certo? Tal problema deve ser enfrentado com seriedade, tanto por meio do poder público quanto pela sociedade, ou seja, todo mundo deve se preocupar com isso, tanto a sociedade como também os órgãos responsáveis por isso aí, certo? A nossa terceira questão. De acordo com o posicionamento do jornal, o que a falta da leitura ocasiona, né? Coisas que nós também já sabemos, mas aqui ele quer de acordo com o posicionamento do jornal, certo? Então, segundo o jornal, o quê? Sem leitura não há cultura, não há capacidade de crítica, não há plena autonomia individual, ou seja, ela é fundamental. Então, segundo o posicionamento aí do jornal, ele vem realmente dizer isso, que sem leitura não há cultura, não há a capacidade crítica, né? E não há plena autonomia individual, ou seja, se eu não leio, eu não tenho a capacidade de dar uma crítica construtiva, de dar uma opinião, né? Então, a leitura vai nos ajudar justamente nisto. Qual o órgão responsável pela pesquisa divulgada no editorial? Né? A pesquisa foi realizada pelo IBOP a pedido do Instituto Pro Livro. Nós vimos isso lá no primeiro parágrafo, certo? Quinta questão. De maneira geral, o que a pesquisa citada no editorial revelou?
A pesquisa revelou que o número de leitores no Brasil cresceu. Em 2011, metade da população havia se declarado leitor, isto é, havia lido pelo menos um livro inteiro ou em parte nos últimos 3 meses. E em 2015, o percentual subiu para 56%, como nós vimos lá nas primeiras linhas do texto, no primeiro parágrafo, certo? E a sexta questão, você possui o hábito da leitura? Quantos livros você lê em média por ano? Que estilo de livro te agrada? Então, gente, aqui nós temos 3 perguntas em uma só. E essa resposta, ela é pessoal, né? Você tem o hábito da leitura? E aí, você de casa, tem o hábito de ler? Né? Muitos aqui... dentro de sala de aula, tem o costume de levar livros para ler, muitas vezes a gente chama até atenção, né? Gente, vamos prestar um pouco de atenção na aula, deixa o livro para depois, né? Outros leem os livros que o colégio coloca, certo? Então, o Colégio Espaço Livre, ele tem a nossa disciplina de literatura, que vocês leem livros, fazem análises de livros, né? Mas temos muitos dos nossos alunos que também fazem leituras à parte, né? Leituras além daquelas que são propostas pelo colégio. Isso é muito bom para vocês, para enriquecer tanto o hábito da leitura, como também isso vai influenciar onde? Na produção de texto, na nossa disciplina. Eu sempre venho falar para vocês em sala de aula que quanto mais eu leio, mais fácil eu tenho na hora de produzir o meu texto, né? As ideias, criar as histórias, os personagens, os cenários, certo? E até mesmo para esse lado que nós estamos encaminhando no nosso material, como também na nossa disciplina, a utilização da argumentação, certo? Quantos livros você lê em média por ano? Isso aí vai ficar de acordo com a quantidade de livros que você lê, né? E que estilo de livro te agrada, né? Nós já vimos também isso aqui em sala de aula, os vários tipos, estilos, né, de livros, romance, um conto, histórias de terror, né? Então, as sagas. Então, fica a critério de vocês o que vocês gostam aí de ler, certo? Dando continuidade ao nosso material aqui, nós temos a proposta de produção da página 16, né? Isso aqui foi pedido a vocês, né? Como foi dito, o editorial apresenta um fato e uma opinião, né? E a sua, no caso aqui, o seu trabalho, né? Imagine que você é um jornalista, recebeu do jornal onde trabalha essa missão de dar e escrever aqui um editorial, certo? Então, você ia selecionar uma notícia, né, relevante aí, e você ia fazer o seu editorial, né? Explicar qual era o assunto, qual era o seu ponto de vista acerca do assunto, né? Lembrar da linguagem que era simples, do português formal, e criar um título bem criativo para o seu texto, né? Então, aí ficou essa atividade para que vocês tivessem feito em casa, certo? Dando continuidade, nós estudamos aqui, né, na nossa próxima unidade, né, que a gente já viu na aula passada também, um artigo de opinião, certo? E nós temos aqui 2 gêneros textuais, né, podemos passar aqui no nosso material, certo? Pronto, nosso artigo de opinião, que também já foi explicado na última aula, certo? Eu passei essas atividades todas, nós iremos corrigir agora do artigo de opinião, porque anteriormente, né, vocês tinham feito uma proposta em que precisava fazer um vídeo, né? Então, nessa aula aqui, eu deixei mais as atividades para que vocês tivessem tempo lá, certo? Então, gente, nós estamos estudando o quê? 2 gêneros textuais que ambos eles trabalham com a opinião. Nós vimos no editorial que a opinião era de uma forma geral. Aqui no artigo de opinião, como nós vimos na aula passada, nós temos uma opinião própria. Aqui sou eu dando a minha opinião. Então, a diferença aqui do editorial para o artigo de opinião é justamente essa. Quem é que está dando um posicionamento? No editorial é uma visão geral de um grupo, de uma revista, de um jornal. O artigo de opinião é uma visão própria. Não é um grupo, é somente eu, é o que eu acho, certo? Então, vamos aqui fazer a correção da nossa atividade, certo? A nossa atividade tem como base esse texto, certo? Um Brasil de não leitores.
estão vendo que até mesmo aqui no nosso material, os nossos textos estão conversando, né? No outro, no editorial, a gente tinha uma visão de que um jornal, né, colocou lá a divulgação de uma reportagem lá, no caso do Ibope, né, que fez uma pesquisa com referência aos brasileiros, o que os brasileiros estavam lendo, se estavam realmente lendo, o que liam, certo? E aqui nós vamos ter um artigo de opinião, né, que um Brasil de não leitores. Nós já vimos desde a pesquisa, lá na outra atividade, que o Brasil tem poucos leitores. Aqui a gente vai ter um artigo de opinião, né, escrito aqui por Cássio Pantaleone, né, que é o seu posicionamento em referência a isso. Por que o Brasil é um Brasil de não leitores, certo? Então, nós vamos ter a seguinte coisa. A retomada da revista britânica recentemente publicou um artigo sobre o título Um País de Não Leitores, em aberta referência ao quase inexistente hábito da leitura no Brasil, certo? Aí aqui ele vai se questionar, né, e colocar o seu posicionamento com referente a isso aí. Vamos ver aqui no segundo parágrafo. Há os apressados que afirmam que o problema da leitura da leitura está no preço dos livros. Será? Enquanto editor, com o cacoete da minha formação em filosofia, estão vendo aí? Minha formação em filosofia. Então aqui a gente já está tendo o quê? O posicionamento do nosso autor, né? Do Cássio. Então vamos aqui. Preciso repensar o argumento. O problema do preço dos livros não estaria vinculado a priori à falta de leitores que impede maiores tiragens, obrigando as editoras a trabalhar com um preço médio muito mais alto. Mera inversão de perspectiva. Acho que o problema está mais no fundo, ou seja, nesse início aqui, né, acho que, então é o posicionamento dele, certo? Então aqui vocês percebam que o texto, ele é mais particular, certo? Porque ele está dando a visão de uma pessoa, certo? Então ele segue aqui dando mais informações, né, sobre isso aí, sobre esse questionamento do Brasil de não leitores, certo? Então a gente vai seguir aqui no nosso texto para a gente fazer a nossa correção da nossa atividade, certo? Então vamos aqui. Na nossa primeira questão, ele diz o seguinte: como o articulista questiona, no segundo parágrafo, a tese de que o Brasil lê pouco por conta do preço dos livros. Nós acabamos de ler, né? Que ele vai fazer esse questionamento justamente disso. O Brasil tem poucos leitores, por quê? Por causa do preço dos livros, né? Então, qual é a resposta? Ele apresenta a perspectiva das editoras, que por venderem pouco não conseguem oferecer um preço mais acessível, certo? Ou seja, justamente a editora está vendendo pouco, não tem como ela cobrar um preço que seja assim acessível, né? Então os livros são caros, tanto porque a procura também deve ser pouca. Contudo, o articulista afirma que a questão seria apenas da inversão de valores, porque, segundo ele, nós vimos isso aí, nem o preço dos livros e nem pouca tiragem são as verdadeiras causas da falta de leitura no Brasil, certo? Então, para ele, não é essa questão de venda, para ele é um outro ponto, certo? Segunda questão. O que o autor quis dizer com a expressão acho que o problema está mais no fundo? Nós vimos que é utilizado, né, justamente no finalzinho do segundo parágrafo, eu chamei até a atenção de vocês para o verbo, certo? Acho, ou seja, um posicionamento em primeira pessoa. Ele diz, né, como resposta, ele quis dizer que as causas da falta da leitura por parte dos brasileiros é um problema mais sério que as duas teses apresentadas anteriormente. Ou seja, anteriormente eles estavam dizendo que era questão da tiragem, do preço dos livros, mas não, é algo mais sério, ou seja, algo mais fundo, mais no fundo, certo? Terceira questão. Qual seria então a causa do problema discutido no artigo? Que é o que ele vai dizer nos parágrafos seguintes. A causa da falta da leitura no Brasil seria o fato de a educação não ser uma prioridade no governo brasileiro, pois, segundo ele, a educação formal tem a leitura como base, como ferramenta de pesquisa.
É por meio dela que se conhece tudo aquilo que já foi produzido pelos cientistas, pensadores e poetas que viveram antes de nós. Ou seja, na posição deste autor, né, a causa da falta de leitura do Brasil está o fato de da educação não ser uma prioridade no governo brasileiro. Então, o que ele vai questionar é isso. Se a educação fosse realmente prioridade no governo brasileiro, talvez nós teríamos mais leitores, né? Porque, como nós aqui dentro do colégio, nós temos o hábito da leitura de textos, né? Então, se realmente a educação fosse um ponto principal no nosso governo, talvez nós teríamos mais leitores, que é o questionamento que o autor está colocando, certo? E na quarta questão, para Cássio Pantaleone, qual seria um caminho possível para mudar o cenário da leitura no Brasil, que é justamente o último parágrafo. Para ele é preciso reinaugurar o processo de formação de leitores, certo? Mas antes é preciso ensinar a se formar leitores. Então, nesse processo deve atingir também pais e professores, que estão incluídos na cultura de não leitura. Ou seja, ele acha que o processo é como um todo. É tanto trabalhar os pais como trabalhar os professores, além de incentivar os alunos e a formação de novos leitores, certo? Ele afirma também que as escolas precisam ensinar os alunos a pensar, ao invés de simplesmente oferecer conteúdos, né? Então, nesses dois gêneros textuais, nós temos o quê? Justamente essa questão da opinião, coisa que eu falei a vocês, né? Que a gente tem que se atentar a esses gêneros, porque a argumentação vai ser o ponto principal. Então, nós vamos passar aqui, certo? Para a nossa última proposta de produção desta unidade, certo? E também do nosso livro 1, ok? Então, para casa, vocês vão fazer esta proposta. Nesse bimestre, você teve contato com diferentes tipos de textos de opinião, como a gente estudou. Crônica argumentativa lá no início, o editorial e o artigo de opinião. 3 gêneros textuais que todos eles têm como base o quê? A opinião, né? A argumentação. Agora será a sua vez da turma tornar um posicionamento sobre um assunto. No caso, turma aqui, mas você é que vai dar o seu posicionamento em casa. Com o auxílio do professor e seus colegas, você deve organizar um debate em sala sobre um tópico de escolha de vocês. Então, o que é que eu peço para vocês? Como devido à questão do nosso isolamento social, não tem como nós estarmos dentro de uma sala e fazer um debate, né? Eu quero que vocês escolham, ok? Um tema e que vocês derem o posicionamento de vocês em relação a esse tema, certo? Um tema social ou político, econômico, vocês escolhem um, né? Aí na internet tem vários e vocês vão escolher, dar o posicionamento de vocês. Você é a favor? Você é contra? O que é que você acha, certo? Então, escolha aí para dar um posicionamento de vocês. Uma dica, nós estamos aqui passando pelo isolamento social, né? Tanto que nós não estamos aqui na sala de aula. Você acha correto ou legal a questão do isolamento social? Pode ser um tema que você pode utilizar aqui, né? Você pode falar o seu posicionamento em relação a isso. Você está de acordo com o isolamento? Você não está de acordo com isso aí? Você concorda? Você discorda? E o porquê? Né? Nós vimos basicamente aqui o nosso estudo e a nossa proposta sobre esses gêneros, né? Então, vamos aqui aos nossos slides, porque eu vou mostrar para vocês como ajudar a vocês na produção desse texto, certo? Então, como nós estamos aqui, basicamente, no nosso material, falando sobre o artigo de opinião, ok? O nosso 8º ano. Então, aqui no nosso artigo de opinião que a gente já viu na aula passada, eu vou só mostrar para vocês algumas características, né? E a estrutura para esse artigo de opinião. Geralmente, né, o artigo de opinião, como ele tem como base o texto dissertativo argumentativo, ele vai ter essa estrutura. Uma introdução, no caso, vocês irão apresentar qual é o tema que será discutido no artigo. Um desenvolvimento em que você vai dar a sua opinião. Você é a favor, você é contra, e os porquês, né? E os porquês disso aí serão as argumentações dadas
para o posicionamento de vocês. E a conclusão, né, que você vai finalizar o seu artigo de apresentação das ideias, você pode, né, solucionar o problema que você se questionou, né, ou mesmo você vai aí reafirmar aquilo que você já tinha dito nos parágrafos anteriores, né, se você realmente concorda, se você concorda ou se você discorda, ok? Então, a estrutura básica para o texto que vocês irão construir é essa: introdução, desenvolvimento e conclusão, certo? Sempre o nosso texto com 20 linhas e vocês vão colocar uma temática aí do posicionamento de vocês, daquilo que vocês se sentem mais à vontade de falar, ok? Beleza? Então, vamos lá. Mas, gente, para a gente dar continuidade à nossa aula, nós finalizamos aqui a apostila 1 e nós iremos dar início a 2, certo? Então, você aí de casa, que ainda não veio buscar o seu material, você corra aqui no colégio, certo? Peça o seu responsável para vir buscar o seu material, lembrando de utilizar aí a máscara, que nós temos os nossos funcionários lá na portaria e eles poderão fazer a entrega do material de vocês, certo? Para vocês pegarem a apostila 2 para as demais disciplinas, mas o nosso material de produção textual, a nossa apostila já está com o conteúdo do ano inteiro. Então, nós vamos dar continuidade, mas lembrando, para as demais disciplinas, você pode vir aqui ao Colégio Espaço Livre para pegar o seu material, ok? Então, vamos lá. Na nossa unidade 3, capítulo 1, que nós já estamos aqui, a partir de agora na apostila 2, certo? Nós vamos ter textos de opinião, né? Então, o nosso material, ele vem vem falar mais uma vez da parte de opinião e da parte de argumentação, certo? 8º ano. Então, o que é que nós vamos ter aqui? Esses textos de opinião, ele realmente vai ser importante, né, a produção deles para vocês, porque no futuro próximo nós vamos ter o quê? Um ensino médio em que vai puxar demais os textos dissertativos argumentativos. Lembrando como provas, né, no caso aqui do Enem, ou uma prova de um instituto federal, eles puxam muito para os gêneros da tipologia argumentativa, né? Então, vocês vão ter que ter o posicionamento, vocês vão ter que ter a opinião, vocês vão ter que construir a argumentação de vocês, certo? Então, onde é que eu posso buscar esta argumentação, essa é a minha opinião? Eu tenho que estar em contato com a mídia, eu tenho que estar em contato com tudo que acontece no meu meio. Eu tenho que buscar um jornal, eu tenho que buscar o que um site está nos mostrando, eu tenho que buscar o que um aplicativo que está me dando notícia, ele está mostrando, ou seja, todo dia acontece algo, todo dia é noticiado. Então, eu preciso ficar atento a isso, né? A sua geração é uma geração que está sendo marcada por várias transformações na sociedade. Uma delas, né, é a chegada desse vírus, né, do coronavírus. Então, nós estamos passando por um período isolados em casa, nós estamos assistindo aí o que esse vírus está ocasionando no setor de saúde, tanto público como privado, né? Nós estamos vendo a busca de cientistas em chegarem a uma vacina. Então, tudo isso, gente, está marcando a nossa sociedade de hoje. Então, onde é que eu busco essas informações? Se eu for por meio midiático. Então, uma forma de eu conseguir construir a minha opinião é eu buscando a informação, porque cada pessoa ela vai ter o seu posicionamento, né? Então, eu posso assistir um jornal, eu posso comprar um jornal e ler o jornal, uma revista, né? Ou mesmo lá no meu computador ou no meu celular, acessar aí a página de um jornal e buscar as informações, né? Então, nesse período a gente está sendo bombardeado de informações, né? Então, isso é bom que vocês se atentem, porque lá no futuro vocês vão ter que construir textos, argumentativos, dando a sua opinião sobre vários pontos da sociedade, certo? Então, essa situação do coronavírus é somente uma, mas nós temos várias outras que nós buscamos as informações para construir a nossa argumentação aonde? No meio midiático. Então, para eu ter, né, aí um ponto de argumentação forte, eu tenho que ler. Nós vimos nas nossas atividades que o brasileiro lê pouco.
Por isso que muitas vezes eu tenho dificuldade em dar o meu posicionamento de vista, né? É dizer o porquê do sim e o porquê do não. Eu já disse muito em sala de aula, até mesmo a gente resolvendo questões, que só o sim e só o não, ele não é uma resposta. Existe um porquê para o sim, existe um porquê para o não. E os gêneros textuais que nós estamos estudando está mostrando isso. Você tem linhas para escrever em um texto, então eu tenho que dar o meu posicionamento, os meus argumentos para aquilo ali que eu estou defendendo, certo? Então, uma boa dica, ler. Uma boa dica, se atentar ao que acontece na sociedade. Para o quê? Para eu ter a construção da minha argumentação. Então, a nossa primeira aula da apostila 2, ele vem falar sobre isso, textos de opinião. Certo? Então, a gente vai trabalhar um pouco essa questão da argumentação, certo? Então, se atentem a isso aí. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Até uma próxima, 8º ano.